que esse mês é o mês da conscientização do autismo, né? Então a gente vê comemorações aí, né, em todo o país, a nível mundial, da importância da gente entender, né, o que é esse transtorno, né, do espectro autista, a gente incluir essas crianças. Eu acho que esse mês ele traz de fato essa conscientização para que a gente possa também mudar um pouco o nosso olhar. Mas o que eu ouço muito nas redes sociais, em todos os lugares, e que eu queria que você esclarecesse pra gente, é que a gente está vivendo, algumas pessoas falam de uma epidemia de autismo, né? Nossa, antes não tinha tantos autistas e hoje o último DSM é 1 para cada 33? 36. 36. Uma para cada 36 pessoas. Então, assim, realmente os diagnósticos têm aumentado. A gente tem visto mais essas crianças, né? Esses adultos ocupando os espaços e os lugares. Por que isso está acontecendo, doutora? É uma grande pergunta, realmente, né? E aí eu atendo pacientes com autismo também no consultório, muito para não dar o diagnóstico, mas para entender a possível causa por trás. Porque a gente tem síndromes que podem cursar com autismo, né? E aí, que é o caso do Gabinho, gente. Que você fala secundário. E aí, o aumento do diagnóstico no autismo, a gente tem o DSM, né? Que mudou do 4 para o 5 em 2013, se eu não me engano. Eu estava lendo hoje cedo, agora também. E esse DSM, ele ficou mais amplo, né, o diagnóstico. Então, mais pacientes, mais pessoas entram no espectro do que anteriormente. Então, a gente vai aumentar o diagnóstico por conta disso. E também por conta de que a gente está entendendo melhor a ciência, as doenças, as condições do neurodesenvolvimento. E também porque a gente está tendo mais acesso às informações, né? Então, dentro daquele guarda-chuvinha que entrava menos pessoas anteriormente, hoje entram mais pessoas. E a ausência de dados que a gente não tem ou não tinha em adultos. Então, a gente está tendo agora muitos diagnósticos. Até teve uma atriz outro dia no Fantástico falando que ela teve um diagnóstico de autismo na fase adulta. Então, antes não se investigava. A gente tinha alguns termos pejorativos para esses pacientes que, ele é isso e não se investigava. E hoje, a gente entendendo melhor, eles podem entrar nesse espectro, né? Então, é um aumento do diagnóstico, mas a gente não pode bater o martelo realmente que é só isso, né? Sim. Então, tem grandes questões associadas sobre, será que tem fatores ambientais? O que será que é, né? Então, para bater o martelo, a gente não tem. Tem fatores genéticos associados ao autismo e fatores ambientais. Agora, o quanto cada um pesa que não é quantificável. E aí, em questão de genética, a gente tem que em 90% dos casos tem fatores genéticos, mas às vezes a gente não vai conseguir identificar todos, porque não entendemos a base molecular ainda completa. Legal. E tem muitos estudos nesse sentido. Muitos. Ano passado eu dei uma aula em Maringá e eu fiz uma revisão e eu coloquei lá do PubMed do aumento de estudos exponencial de 1950 para frente. Não, e eu imagino, porque eu convivo com muitas crianças e mães e famílias, né, que têm autismo. E assim, é muito comum, mais do que a gente pode pensar. A criança tem autismo, o pai, que tinha um comportamento assim, que não tinha diagnóstico e tal, mas era uma pessoa com fobia social, não sei nem se pode chamar assim, mas assim, não gostava de se socializar, tinha uma certa rigidez comportamental ali. E aí, quando vai ver, o pai tem, ou a mãe tem, né? Então, é muito comum isso. E a gente tem daí estudos sobre, olhando gêmeos. Então, na genética, a gente estuda muito gêmeos, né? Mas gêmeos que são idênticos, do mesmo pai, mesma mãe, mesma gravidez, mesmo sexo, o DNA é idêntico. Já tem vários estudos olhando se um tem o autismo, qual é a chance do outro ter também. E aí, essa taxa é prevista em 60%, 80% de herdabilidade. Só que a questão que fica é que um, às vezes, é nível suporte 1 e o outro é nível suporte 3. Por quê? É a grande questão que a gente ainda não sabe responder. Tem fatores ambientais também envolvidos, mas por que eles têm o mesmo DNA? Por que um tem um nível mais grave, né? Ou mais, com uma necessidade de mais suporte e outro menos suporte. E aí, quando eu explico em consulta, então, é realmente um modelo multifatorial da base do autismo, né? A gente tem alguns fatores associados, às vezes, à idade paterna ou materna avançada, que pode ser um risco ambiental, né, de causa, mas pode acontecer em casais
casais com 20 e 22 anos. Sim. E aí também a prematuridade, que hoje a gente tem maior acesso à saúde. Então, uma criança que antigamente talvez não teria uma sobrevida por conta do baixo peso ou da prematuridade extrema, hoje a gente consegue ter maior acesso a Importante falar isso, porque isso também faz com que mais casos sejam diagnosticados, né? No então, futuro. dentro do guarda-chuva entra ali também. Então, é uma grande discussão, tá? Se realmente, todo mundo agora tem diagnóstico, ou se realmente porque os critérios estão mais amplos e, enfim, a gente está tendo mais acesso. E o que eu discuto também em consulta, às vezes, também é como mudou as gerações, né? Eu digo que a gente brincava na rua, agora a gente tem medo de deixar os filhos brincarem na rua por conta de perigo, por conta de tudo mais. Vou dizer de como a gente está, né? De telas também, é uma questão que pode levar não levar ao autismo em si, tá? Mas às vezes alterações no neurodesenvolvimento, né? Sim. Mencionando. Então, é muito amplo. E aí a investigação da genética, né, do autismo, se eu pegar 100 casos de autismo e for fazer exames genéticos, em 30%, 40% eu vou identificar uma causa, tá? Então, eu digo assim, que não é todos os casos de pacientes com autismo que precisam passar com geneticista. A gente tenta diferenciar em 2 grupos, um fenótipo mais simples e um fenótipo mais complexo. O complexo é uma criança com macrocefalia ou microcefalia, com atraso no desenvolvimento, crises convulsivas, que tem dismorfias. Esse grupo vai ser mais fácil, eu digo, mais identificável por exames genéticos a causa. Agora, uma criança que tem mais do diagnóstico, né? A gente tem critérios ali de repetitivos, a questão social. Às vezes a criança só é mais na dela, tem alguns movimentos, estereotipias, mas o desenvolvimento está indo muito bem, não tem nenhuma dismorfia. Esse paciente é mais difícil de eu, hoje, tá? Identificar a possível causa desse autismo. Então, um fenótipo mais complexo é o que, teoricamente, teria que indicado mais passar por avaliação. Mas os 2 grupos a gente também pode tentar avaliar, né? E o que os pacientes procuram muito é risco de recorrência. Então, na investigação do autismo, às vezes um casal tem um filho com autismo e quer saber qual é a chance de acontecer de novo na família. E aí, investigando, a gente às vezes consegue responder de uma forma mais específica, né? Mais personalizada para a família. Tem risco, doutora? A gente tem que o autismo, por esse fator multifatorial, uma família que tem um filho com autismo é em torno de 15, 20% de chance de um outro filho ter autismo, de forma empírica, tá? Então, aqui sem avaliar o caso, mas se o primeiro filho tem uma condição genética específica, às vezes a chance de ocorrer de novo é menor. E aí essa investigação pode nos auxiliar quanto a isso. Se tem um casal com 2 filhos com autismo, a chance de o terceiro filho é em torno de 30% a 50% de chance. Então, porque tem ali fatores genéticos, mesmo que a gente não consiga saber quais, a gente sabe que tem por conta desses estudos de gêmeos ou até por observar a recorrência em irmãos, né? Então, tem fatores genéticos e a ciência vai evoluindo e a gente quer responder o que é que causa mesmo, né? Ou quais são... Hoje a gente conhece mais de 1000 genes que podem associar uma predisposição a autismo, mas a gente não entende ainda o mecanismo molecular. Então, às vezes, não conseguimos fechar o diagnóstico molecular quanto ao autismo. E o autismo, o diagnóstico é clínico, né? É olhando os critérios, não é exames genéticos que dão diagnóstico de autismo. A investigação genética é por trás ali, né? Para investigar. Legal. A importância, então, de entendermos, né? Que o autismo, ele realmente está entre nós, né? Sempre esteve, mas... não é uma epidemia, né? É o avanço da ciência, tantas outras coisas, né, que tem por trás desse aumento do número de casos. Talvez os fatores ambientais mesmos. A doutora falou, antigamente a gente era diferente, né? O que a gente fazia era completamente diferente. Em 30 anos, né? As coisas mudaram tanto, né? Então, assim, mas a ciência continua em busca dessas respostas. E do jeito que a coisa tem ido, né? Tão rápido, tem caminhado muito rápido, né?